Nós estamos em contato agora com o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, Fábio Bispo. Como que você está vendo essas agressões sucessivas do governo Bolsonaro e do próprio presidente ao exercício da nossa profissão? Cada dia mais, né, a gente pensa assim, poxa, esse presidente não vai nos surpreender mais do que já nos surpreendeu, né, com esses ataques. A gente imagina que ele não tem mais tanta criatividade assim, mas não, né, o que a gente tem visto desde o primeiro dia do governo Bolsonaro é um ataque reiterado, é um ataque cada vez mais violento e que está caminhando aí para uma situação de exceção, né, principalmente sobre a relação do jornalismo com a cobertura, né, presidencial, com a cobertura dos atos do governo, né. Todas as federações, os sindicatos, as associações têm se manifestado contra ele e agora virou praticamente uma unanimidade, né, na imprensa, salvo aí um ou outro grupo, que são os grupos que de uma certa forma ligados com ele ou ideologicamente ou economicamente, que são os únicos que fazem alguma ressalva sobre ele, né. A ABI, por exemplo, quase nunca se manifesta, chamou o Bolsonaro de alucinado e perturbado, né, para a gente ver o nível que a gente chegou ao nosso repúdio. A gente tem que começar a dar o nome certo para o que o presidente está fazendo, que é o genocídio, que é pregar, sim, o estado de exceção. Ele está tentando armar a população para criar milícias com esses decretos das armas. Então a gente tem que começar a fazer um cerco da cobertura, começar a nominar quais são as atitudes dele, né? O presidente Bolsonaro, ele hoje é nocivo para o Brasil, né? A gente passou aí da marca de 500 mil de mortos pela Covid. Agora, essa semana, na CPI da Covid, o epidemiologista lá de Pelotas trouxe de que 4 a cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse a ação desastrosa aí na condução da pandemia. Então, a gente está em perigo. E os jornalistas, que são os portadores das notícias ruins sobre a pandemia, porque o governo realmente não fez nada, agora estão como alvo, né? Porque a gente não pode levar a notícia ruim à população. É triste demais isso, Sérgio. Então, né, Fábio, é uma inversão. O presidente, que na verdade está ocupando o cargo por ter sido eleito e para prestar serviços à população, repudia o trabalho do jornalismo, que é justamente questionar, né? A gente não pode mais perguntar incomoda. A gente não pode esquecer que é uma premissa constitucional, está na nossa Constituição, e o nosso Código de Ética também traz isso, né, que é o nosso dever, né, como compromisso social da própria imprensa, o dever de apurar, de checar e de levar a informação correta e precisa para o público. Não podemos nós ficar ao bel prazer do poder de plantão para fazer o jornalismo que não seja o jornalismo que se pauta pela verdade dos fatos. Então, isso tem incomodado muito, né, o presidente, porque desde o começo ele ignora certas verdades, né, certas verdades históricas, certas verdades sociais, certas verdades dentro do conjunto das famílias. Então, ele não consegue perceber que a sociedade, no século XXI, a gente tem uma sociedade muito dinâmica e que ela não cabe mais dentro de uma cartilha militar que dita como o cidadão deve ser e se comportar, né? E isso se reflete nos ataques, né? O relatório da FENAGE publicado esse ano mostrou, por exemplo, que em 2020 as agressões aos jornalistas foi 100% maior que o ano anterior. E olha que o 2021 já deve ter superado 2020, e ao passo que a cobertura jornalística vai também fechando o cerco, né? O presidente, a gente percebe que hoje, por exemplo, as coisas que se fala do presidente são muito mais sérias no sentido de terem reflexo na vida das pessoas do que lá no começo, assim que ele assumiu a presidência. Depois de praticamente 2 anos aí de governo, a gente tem as ações dele, a gente tem os atos dele para poder noticiar. Então, vamos dizer, a cobertura foi amadurecendo também, né? Não é só o que o presidente fala que repercute, é o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. E isso começa implicações diretas no dia a dia das pessoas. Por exemplo, não ter comprado vacina não é só uma questão de discurso, é uma questão prática. Não ter comprado vacina pode e muito provavelmente influenciou no número de mortes que a gente tem pela Covid no Brasil. Não ter adotado medidas de segurança sanitárias corretas, influenciou no contágio, na disseminação, na geração de uma nova cepa e, consequentemente, na perda de vidas. Então, isso, para o público, para a sociedade, é algo palpável. Então, a imprensa também está mostrando hoje coisas que têm relação direta com a vida das pessoas, né? Sem se falar da questão
de crescimento da fome, de aumento da desigualdade no país, de acirramento de questões ideológicas que já estavam na gaveta, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é a questão desses neonazistas e desse ufanismo pelo nazismo, por esses movimentos mais neofascistas. É um cenário desalentador. Eu acho que na história democrática do país, me corrija aí se eu estiver errado, a gente não teve uma perseguição tão intensa assim à imprensa como a gente vive hoje no governo Bolsonaro, né? Bom, Fábio, aí a gente vê mesmo a importância do jornalismo para a sociedade brasileira. Não por acaso os ataques de qualquer ditadura, elas iniciam pela liberdade de imprensa, não é isso, né, Fábio? Exatamente, Como quando eu te falei que eu não lembro na história recente da nossa democracia, a gente vai lembrar o quê? Do Getúlio, né, de 1930 ali, que começa a fechar um pouco da imprensa, controlar a imprensa. Depois a gente tem aí tivemos alguns outros períodos de cerceamento à liberdade de expressão, mas o mais recente foi a nossa ditadura militar aqui de 64, que foi o momento mais crítico para a imprensa. Após o fim da ditadura de 64, né, em 85 com a abertura e 88 com a nova Constituição, nós não tivemos outro período, né, outro presidente que tenha atacado tanta imprensa assim como o governo Bolsonaro. E agora ele já está acenando aí com a criminalização das manifestações pelo Fora Bolsonaro, criminalizando também os movimentos sociais, as entidades sindicais. Você tem visualizado a tentativa dele cada vez mais próxima a tentar instituir uma ditadura no país, Fábio? Sim, sem dúvidas, né? Sem dúvidas que os movimentos dele dão a entender bastante isso, mas a gente quer crer que isso não vai ser possível, justamente porque a gente vai brigar, né? Não vamos deixar passar limpo todas as conquistas, né, que a população teve, apesar de muitas ainda serem necessárias, mas a gente teve muita conquista com a Constituição de 88, então a gente tem que continuar brigando. A gente está vendo agora, por exemplo, em pauta a questão indígena, que é tão importante para a Amazônia e tão importante para a preservação para a nossa biodiversidade, para o nosso meio ambiente. O PL 490, né, Fábio, passou, né? Eles vão abrir ali, né, um corredor para o desmatamento e para abrir o caminho para grilagem e mineração, é verdade. Enfim, mas esses movimentos são coordenados, né? Tu abre o espaço para o desmatamento, tu libera a arma para a população, tu criminaliza o jornalista, tu tenta cercear a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação. Então, tudo isso é a receita perfeita para um ditador, né? Mas, como te disse, quero crer que as instituições democráticas, nós temos grandes instituições de peso, né? Nós temos os poderes poderes fiscalizadores, nós temos a OAB, nós temos a imprensa como um todo, né? Nas suas associações, federações. Então, agora é o momento desses organismos atuarem mais fortemente, né? A gente está vendo, né? O organismo pedindo já a deposição dele, a gente tem a CPI que está caminhando também no sentido de que vai trazer ali algum ônus para o governo, né, do Bolsonaro e para ele. Então a gente imagina que isso vai funcionar, mas essa corda está esticando, está virando um cabo de guerra, mas não consigo nesse momento vislumbrar que ele vai ter sucesso nessa empreitada. A gente vai ter que restituir a democracia nesse país, né, querendo ou não, seja através de um impeachment, seja através de uma deposição, ou seja através da eleição democrática de 2022. O Fábio representa hoje no Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina a renovação dos seus quadros, a tentativa de reorganizar a categoria. Quais os principais projetos que o sindicato tem hoje? É justamente de tentar modernizar algumas coisas na atividade, trazer para discussão, para a pauta aqui no jornalismo estadual, algumas questões que já estão colocadas em outros centros, vamos dizer assim, né? Que é a questão da transparência pública. A gente quer trabalhar muito com oficinas, com debates, mostrar que o jornalismo também tem outras possibilidades. A gente tem aí, né, um problema com o modelo de negócio das redações tradicionais, então muitos jornalistas estão se sentindo um pouco perdidos na profissão. Isso é natural, porque ao passo que esses grandes conglomerados vão perdendo aí espaço, a gente tem uma precarização do trabalho, né, aquela questão da carteira assinada e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente também quer trabalhar junto com os jornalistas, né, de mostrar que existem também outras possibilidades de atuação. O jornalismo independente está crescendo muito. Temos também uma preocupação internacional com o Brasil,
né, grandes grupos financiadores estão aí, né, separando verba para fazer coberturas no Brasil, como a questão da garantia dos direitos humanos, da cobertura política, da cobertura do meio ambiente. Então aí também surgem outras oportunidades de novos modelos de negócio do jornalismo, né? Porque não dá para a gente continuar apenas perseguindo a garantia dos direitos daqueles que estão na redação. É muito importante, esse público é muito importante, porque eles, vamos dizer assim, de uma forma mais contínua, exercem o jornalismo todos os dias nas ruas, mas a gente está tendo aí talvez no mesmo número ou maior, toda uma classe de jornalistas que não está mais hoje atuando sob o regime da CLT, por exemplo, né?